Vamos ao nosso segundo áudio sobre o arrependimento. Devemos sim sentir arrependimento, pois sem o arrependimento não teríamos empatia pelas outras pessoas nem conosco. O arrependimento é natural do ser humano, nos traz a ideia da causa e efeito do universo. Se não sentíssemos arrependidos, seria terrível, não é mesmo? Não teríamos um parâmetro, equilíbrio em nossas vidas. O que não podemos nos permitir é mergulhar nisso e em toda a esfera negativa que isso traz. Vergonha, culpa, frustração, raiva e tristeza. Não nos deixar nos levar por esses sentimentos ruins. Somos condicionados pela alta carga das consequências em cima das nossas falhas impostas pela sociedade. Assim, os erros são considerados inadmissíveis. Somos punidos geralmente. Sim, é muito fácil apontar os erros alheios julgando, colocando um peso, uma enorme consequência em cima dos erros. O que conhecemos como pecado. A frase "você errou", dita de forma a repreender quem errou, pode fazer com que não haja o perdão da segunda chance, uma segunda chance. Os erros são aprendizados, fazem parte da vida e se você tiver uma boa autoconsciência, compreende tudo isso que eu estou dizendo agora. Então, não é se iludir, recusar-se a aceitar o fato de sermos seres falhos. Seria tolice, é negar a própria humanidade e a própria história. Isso é péssimo. Negar tudo isso é o pior ato de ingratidão que existe. Significa que você não entendeu o conceito de ser grato e ser empático consigo mesmo, aquilo que eu sempre falo sobre agir com leveza. Olhar para si e dizer: errei sim. O que eu posso aprender com esse erro? O que eu tenho que trabalhar em mim que eu ainda não percebi? Pois são muitas pessoas que falam que a raiz do sofrimento é a resistência a mudanças, o apego. Apegamos-nos a ideias, crenças retrógradas e situações, lugares e pessoas que não nos agregam, que nos fazem mal. Sobre o passado, não podemos fazer nada a respeito. Não podemos mudar o que aconteceu, mas podemos fazer escolhas daquilo para frente, de forma diferente, facilitando ou dificultando nossas vidas. Temos as escolhas de nos apegar, trazer tudo aquilo novamente, só que muito pior do que a primeira vez, prendendo-nos nesse ciclo vicioso. Ou podemos perdoar a história, os envolvidos, inclusive a nós mesmos, fechar esse ciclo definitivamente e seguir vivendo. Perdoar não é esquecer, agir como se nada tivesse acontecido, nem ser conivente com atitudes consideradas inadequadas. É você
ressignificar tudo aquilo que aconteceu a você e conviver com as pessoas envolvidas ou situações dessa forma. Você fica por conta de decidir. Fica a seu critério ter ou não essa pessoa em sua vida. Não é algo fácil, eu entendo. Tem pessoas que perdoamos e queremos voltar a conviver, mesmo que a convivência seja limitada. As que perdoamos e não queremos mais conviver, cumprimentamos normalmente se a virmos, mas não tem sentido a conviver com elas. Eu lembro que o meu pai uma vez me disse: se a pessoa pisa com força no seu pé e sabe que está te machucando, tem consciência que está te machucando, mas depois age como se não tivesse feito nada, não faz sentido ficar perto dessa pessoa. Perdoar não é apagar a memória, pois não tem como esquecer, mas tem como deixar isso para trás e seguir adiante. Não foi bem exatamente essas palavras dele, embora tenha sido praticamente isso que ele me disse, uma vez que conversamos sobre o perdão. O que seria o perdão? Se perdoar seria conviver com quem pisou no seu pé, como se nada tivesse acontecido. Mas essa história fica para depois, fica lá pro passado. O arrependimento não deve estar entranhado na nossa vida. Quando você assume que é um ser falho, que é um ser imperfeito, como qualquer outro, não se martiriza ou se julga convivendo com a culpa a vida toda por errar. O certo e o errado são relativos e variam de uma cultura, de uma sociedade para outra. Para mim, uma coisa pode fazer muito sentido, para você não é? E também o inverso, para você pode fazer muito sentido e para mim não. Tenha isso em mente. Eu, sendo um ser humano falho, imperfeito, quem sou eu para julgar o outro? Que prepotência e ego são esses que me fazem pensar que tenho esse direito? Realmente somos tão perfeitos, divinais a ponto de julgar? Volto a falar, não é ser conivente, passivo com atitudes inadequadas e violentas, e sim não carregar mágoas, rancores desnecessariamente. Você não tem que carregar uma culpa, um peso negativo a vida inteira e nem carregar o negativo dos outros. Falo isso porque as atitudes dos outros são atitudes deles. O modo como reagimos é o nosso modo de ser e cada um tem a sua forma de ser. Pense nisso. Nós somos seres imperfeitos e devemos aceitar, as nossas falhas. À medida que a gente as percebe que falhou, acolhe aquela falha que a gente cometeu e se perdoa, é um alívio
tremendo, brutal na vida da gente. E que quando a gente percebe que falhou, a gente procura ser sempre cada dia melhor, cada dia melhor, cada dia melhor. Um beijinho grande e que o amor incondicional do Criador que habita em mim chegue até você. Gratidão.